graça e paz. Nessa quarta-feira nós vamos dar continuidade ao tema que temos trabalhado, Deus prova a nossa fé. O texto que nós estamos lendo e fazendo o nosso estudo se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 6 a 9. Diz assim a palavra de Deus: portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Embora nunca o tenham visto, vocês o amam. E ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo da sua fé, a sua salvação. Pai querido, graças te damos pela leitura da tua palavra que acabamos de fazer nesta hora. Pedimos a direção e a condução do teu Santo Espírito para nos conduzir nesta noite ao entendimento, Senhor Deus, e não só ao entendimento, mas à prática daquilo que o Senhor quer nos ensinar hoje nesta noite. É no teu nome que oramos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, amada igreja, como vimos nos últimos encontros, vimos que Deus prova a nossa fé não para nos ver sofrer, mas para nos ensinar a disciplina e o crescimento espiritual. Deus prova a nossa fé para que nós possamos experimentar diversos momentos da graça de Deus em nossa vida. Deus também prova a nossa fé para que possamos refletir na dor, na tristeza, que um dia o nosso Senhor Jesus Cristo passou na cruz do Calvário por mim e por você. E hoje nós continuaremos a ver que Deus prova a nossa fé por pouco tempo, pois Ele sabe que as provações são passageiras e momentâneas. No verso de número 6 da carta de Pedro, que nós acabamos de fazer a leitura, o texto diz o seguinte: portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Grifem esta palavra aí, por algum tempo. Os nossos irmãos que receberam esta carta do apóstolo Pedro, que estavam espalhados ali por diversas regiões da Ásia Menor, que atualmente é a Síria e a Turquia, dentre eles judeus, gentios, eles estavam, como nós podemos ver e analisar aqui no texto que acabamos de ler, estavam tendo que suportar uma dor e um sofrimento desta provação e da perseguição que eles estavam passando. A provação que Deus permitiu que aqueles irmãos e irmãs passassem não foi para vê-los sofrer, mas foi para aperfeiçoá-los, foi para moldá-los, foi para promover o crescimento espiritual em suas vidas e perseverança na caminhada para a eternidade. Deus não permite, irmãos, que as provações durem para sempre. Como diz o pastor norte-americano Warren Wilson, quando Deus permite que os seus filhos passem pela fornalha, Ele mantém os seus olhos fixos no relógio. Tem um grande filósofo também bem conhecido, um filósofo chinês chamado Confúcio, que disse em uma das suas frases: a pedra preciosa não pode ser polida sem fricção, e nem o homem e a mulher, o ser humano, aperfeiçoado sem provação. A nossa fé, amada igreja, ela só começa a se tornar sólida quando eu e você somos provados. E as provações, elas podem vir de diversas maneiras e em circunstâncias que jamais imaginaríamos. As provações são uma característica da vida de todo cristão, de todo crente. É inevitável, não tem como uma pessoa, um crente, um cristão genuíno, não passar por alguma provação em algum momento determinado da sua vida. Ou até mesmo este cristão tentar evitar as provações, as lutas e até mesmo o sofrimento.
Pois o próprio Jesus Cristo, no Evangelho de João, o capítulo 16, o versículo 33, ele disse: aqui no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, animem-se, eu venci o mundo. Da mesma forma que o Senhor Jesus Cristo venceu todas as dificuldades, todas as provas que ele enfrentou aqui na terra, ele incentiva a mim e a você a crer nele, que da mesma forma venceremos para a glória de Deus. Se até hoje você não tinha passado por nenhuma provação, nenhuma luta em sua vida, essa pandemia que estamos vivendo do Covid-19 te saúda com a quarentena, com o isolamento social, com diversos protocolos de segurança para a saúde. É certo, irmãos, que todos nós, em determinados momentos da nossa vida, ou até mesmo futuramente, passaremos por algumas provações. Mas a grande questão, irmãos, é como nós temos lidado com elas, com essas provações. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2, diz que as provações, elas são passageiras. O texto diz o seguinte: meus irmãos, considerem um motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Além deste verbo, passarem, estar no futuro, a palavra passar traz a conotação de ser algo passageiro, breve, que logo vai passar. As provações, amados irmãos, amadas irmãs, além de serem passageiras e momentâneas, elas têm o propósito de aperfeiçoar o nosso caráter cristão. Deus prova a nossa fé de forma breve e momentânea, irmãos, para sermos aprovados por Ele. Como numa escola ou na faculdade, um aluno só passa para o próximo nível quando é aprovado pelos testes e prova que fez ao longo do ano. Para que eu e você possamos avançar, igreja, é preciso passar pelo teste e pela prova de fé, com a aprovação de Cristo, para o próximo nível. Tem um pastor presbiteriano, pastor Hernandes Dias Lopes, em uma das suas frases ele disse o seguinte a respeito das provas e das provações: as provas vêm e vão, mas nós prosseguimos em nossa jornada rumo ao céu. Cruzamos desertos tórridos, descemos a vales escuros, escalamos montanhas íngremes e atravessamos pântanos perigosos. Mesmo sangrando os nossos pés neste caminho estreito, marchamos resolutos rumo à bem-aventurança eterna. Nós nos alegramos não por ficarmos detidos nas provas, mas por passarmos por elas. Por fim, amada igreja, parafraseando a segunda carta do apóstolo Paulo, o capítulo 4, o verso 16 ao 18, por isso, Igreja Batista do Jockey de Itaparica, nunca desista das provas que vocês têm passado, e ainda que você esteja cansado, desgastado desta pandemia ou das lutas que você tem enfrentado, Deus está renovando o seu interior a cada dia para a glória dele. Pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora nós estamos enfrentando produzirão para nós uma glória que é bem mais do que todas as angústias e sofrimentos que temos passado. Portanto, não fique olhando, detidos, para essas coisas que têm acontecido atualmente. Em vez disso, fixe os seus olhos nas coisas que não se pode ver, pois as coisas que agora conseguimos ver e enxergar logo passarão, mas as coisas que não podemos ver durarão para sempre. Amém? Que Deus possa continuar te abençoando em nome de Jesus. Pai querido, graças nós te damos por esta palavra que veio de encontro ao nosso coração.
E nós pedimos, Pai, que o Senhor continue enchendo, Deus, as nossas vidas com a Tua graça, com o Teu amor, nos ensinando, Deus, no meio deste caos, desta pandemia que tem assolado o mundo todo, a confiar, Senhor Deus, a crer no Senhor Jesus Cristo, a erguer os nossos olhos para os céus, Pai, e crer, Pai, que o Senhor tem a solução, Senhor Deus, tem o controle, tem a soberania, o poder, a glória sobre todas as coisas. Por isso, Pai querido, nós pedimos que o Senhor continue, Deus, falando aos nossos corações e nos ensinando, Deus, a perseverar, não desanimar, não desistir, não olhar para trás, Pai, mas confiar no autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. Continue conosco, Pai, nos abençoando, em nome de Jesus oramos. Amém.